Bom, turma, a gente vai falar agora um pouquinho sobre farmacologia, da sequência em farmaco. Bom, farmacologia todo mundo já sabe que é o estudo do fármaco, né? Então, logia é estudo e fármaco. Fármaco é os medicamentos, drogas utilizadas em função da reabilitação, cura, né? Enfim, vocês já sabem bem essas questões. Aqui eu coloquei um vídeo, né, alguns vídeos para vocês, né, para vocês terem noção de como que é a questão dos hospitais, como funciona a farmácia, enfim. Bom, a administração de medicamentos é algo onde é muito sério. Hoje tem vários protocolos, inclusive o Corém realizou muitas mudanças nas questões de administração de medicamentos. Inclusive, nós temos as 6 metas internacionais da segurança do paciente, e uma delas está na questão da identificação do paciente, onde a gente utiliza bastante na hora de medicar um paciente, onde nós vamos conferir com a prescrição médica o nome desse paciente, a data de nascimento desse paciente. Então, toda vez que eu entrar dentro do quarto para medicar esse paciente, eu vou confirmar o nome dele, seja na pulseira de identificação, ou seja perguntando para o paciente falar o sobrenome dele. Bom, então, administrar medicamentos é algo muito mais complexo do que algumas pessoas pensam. Eu tenho que saber interações medicamentosas, eu tenho que saber a dose dessa medicação, eu tenho que saber a via dessa medicação, saber os efeitos colaterais dessa medicação. Muitos médicos, não sei se por conta de não ter conhecimento, enfim, ou falta do conhecimento, prescreve muitos medicamentos com doses erradas e vias erradas, principalmente pensando em pediatria, que as dosagens são extremamente menores do que uma pessoa adulta. Então, se uma pessoa adulta toma 1.000 miligramas, dependendo da faixa etária, principalmente RN, vai tomar 0,20 miligramas, né? Então, assim, é bem pouca porcentagem. Então, se um adulto toma 1.000 miligramas, uma criança, dependendo da faixa etária, vai tomar 50 miligramas, 100 miligramas, 20, 10, 5, enfim. Então, algo que deve ser bem avaliado e bem centrado. Há um grande aumento de erros de administração de medicamentos, tá? Aí no mercado da área da saúde, onde ultimamente muitos profissionais estão medicando de forma errada. Então, a gente vai falar depois sobre os eventos adversos que cabem nessas questões. Então, a gente utiliza bastante os 13 certos. Provavelmente esses 13 certos vão mudar, vão aumentar. Nós começamos com 5 certos há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. Passou para 9 certos, depois 11 certos, agora nós estamos em 13 e provavelmente vai mudar mais. Por que que vem aumentando e vem mudando isso? Por conta dos erros na administração de medicamento. Via errada, dose errada, paciente errado, enfim, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, ó. A administração de medicamento é uma das atividades mais sérias e de maior responsabilidade da enfermagem. Para sua execução é necessária a aplicação de vários princípios científicos que fundamentam a ação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, de forma a prover a segurança necessária. Administração de medicamento. Para preparar e administrar medicamento é preciso considerar 11 saberes, segundo Figueiredo. Saber quem é o cliente, saber quais suas condições clínicas,
saber seu diagnóstico, saber qual o medicamento, saber as doses, saber calcular, saber as incompatibilidades, saber sobre as interações medicamentosas, ambientais, pessoais, alimentares, saber sentir para identificar sinais e sintomas da ordem subjetiva, né? Então, os sinais e sintomas, saber cuidar, e cabe destacar que a dose adequada é uma das partes mais delicadas na administração de medicamentos que envolve responsabilidade, perícia, competência técnico-científica. Então, eu não preciso saber quem é o cliente, então a identificação da pulseira, enfim. E eu tenho que saber o paciente pelo nome, não é pelo número do leito, tá? As condições clínicas, eu preciso saber as condições clínicas do meu paciente. Então, quando eu pego o plantão e recebo o plantão e vou prestar um cuidado, eu tenho que saber como é que tá das questões clínicas desse paciente, né? Esse paciente, ele está consciente, orientado, ele está com uma alteração de pressão, ele está com uma alteração do nível respiratório, ele está fazendo uso de aporte de oxigênio, ele está confuso, que medicações ele está utilizando, enfim, ele tem alguma comorbidade, ele tem diabetes, enfim. Preciso saber o diagnóstico desse paciente. Então, quando eu vou administrar um medicamento no paciente, eu preciso saber o diagnóstico dele, né? E ver se essa medicação é compatível com aquilo que ele tem de diagnóstico. Saber qual o medicamento, gente. Então, eu preciso saber para que que serve aquele medicamento. Que medicamento que é esse? Para que que serve, né? Dose. Saber as doses. Saber realmente, corretamente as doses. Lembra que eu falei da questão da criança, né? Então, o médico prescrever para uma criança 2.000 miligramas de um medicamento, dependendo da faixa etária, é muito. É muito. Por quê? Porque 1.000 miligramas, 2.000 miligramas é para uma paciente adulto. Aqui também que pega muitas questões dos técnicos de enfermagem, opa, que é saber calcular. Ai, mudei aqui, peraí. As doses, peraí. É saber calcular. Então eu preciso saber calcular. Deixa eu apagar aqui. Então eu preciso saber calcular, então, nos cursos de técnicos de enfermagem, tem aí a questão dos cálculos e a gente precisa, é algo que está incorporado no dia a dia nosso da enfermagem. Preciso saber a incompatibilidade, se eu administro junto, se eu não administro. Os dois medicamentos podem ser administrados juntos, não pode? Interações medicamentosas, seja alimentares, enfim, seja ambientais, pessoais, enfim. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uso dos medicamentos, né? Que alimentos que eu posso, será que eu posso dar o medicamento para esse paciente com algum alimento junto? Que tipo de alimento que eu posso, né, fazer? Pessoal, o paciente faz uso de um medicamento, mas ele faz um medicamento fitoterápico, né, de algo pessoal dele que não foi prescrito, será que isso faz bem, né? Interação medicamentosa do ambiente, será que eu tomando esse medicamento, inalando tal produto, será que isso vai dar alguma alteração? Então vamos supor, eu tomei um medicamento e aí eu utilizei um produto muito forte para limpar minha residência. Será que isso vai dar interação? Eu não sei se vocês já aconteceram isso, mas tem produtos fortes, inclusive dentro de hospitais, existe uma cera que para passar, para deixar o piso brilhando, e tem um produto para retirar, porque geralmente em hospitais eles passam essa cera, e a cada tanto tempo que existe uma terminal, eles retiram essa cera e passam uma cera novamente. Eles vão renovando essa cera. Para retirar, esse produto é fortíssimo. Então, isso altera, né? Então, na hora que eu inalo isso, tem várias alterações dentro do meu corpo que pode alterar com o medicamento, né? Saber identificar os sinais e sintomas, né? Então,
Aí fala assim, até de ordem subjetiva, né? Então, aqueles sintomas mais sutis, né? A gente vai ter que observar. Saber cuidar. Então, eu tenho que saber cuidar do meu paciente, né? Eu tenho que saber prestar um atendimento para ele. Enfim, as vias. Sobre as vias. A farmacologia básica estuda substâncias químicas e a sua interação com sistemas biológico, farmacodinâmica, o estudo dos efeitos bioquímicos, fisiológicos, mecanismos de ação dos fármacos, e a farmacocinética estuda a absorção, distribuição, metabolização e excreção do fármaco. Então vamos lá. Farmacodinâmica. Então, ó, farmacodinâmica, ela estuda o efeito que vai ocorrer no meu corpo, tá? Seja ele fisiológico, bioquímico, os mecanismos de ação desse fármaco. A farmacocinética estuda a questão de como que vai ser absorvido, de como vai distribuir, de como vai metabolizar e como vai excretar. Farmacodinâmica estuda os efeitos. Tomei um analgésico, que efeito ele vai fazer dentro do meu corpo? Farmacocinética, ele vai fazer o quê? Estudar a parte de como é absorvida, onde é distribuído, como é metabolizado e como é excretado, tá? A disciplina farmacologia aplicada de enfermagem se baseia em capacitar o aluno no entendimento de farmacologia básica. E assim, gente, é bem básico mesmo, tá? Uma coisa bem, vamos dizer assim, sutil, porque a farmacologia engloba muitos quesitos, muita coisa, é muito medicamento no mercado, que tem um nome genérico, nome comercial, enfim, né? E aí a gente vai aí ficar falando aqui horas e horas sobre essas questões, tá? Da mesma forma que nome de medicamento que tem inúmeros no mercado e cada dia que passa surgem novos medicamentos aí, seja ele via oral, endovenoso, pomada, líquido, sólido, enfim, né? Que a gente vai falar das formas farmacêuticas depois. Nos cursos de enfermagem, a disciplina de farmacologia possui uma importante missão de formar profissionais com conhecimentos científicos que contribuem para a execução de uma terapeuta, né, de uma forma terapêutica racional. Remédio é um termo mais amplo que medicamento, tá? Então, remédios são todos os recursos utilizados para curar, aliviar a dor, o desconforto ou a enfermidade. Então, o remédio é tudo aquilo que vai, vamos dizer assim, ser utilizado para ou melhorar, ou curar, ou amenizar alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa triste com depressão, às vezes um abraço é um remédio para ela. Quando a pessoa está muito aflita, ela precisa de colo, ela precisa de abraço, de acolhimento. Isso pode ser considerado um remédio, né? Então, por isso que fala aqui que o remédio é um termo muito mais amplo, né, que medicamento. O medicamento é aquele que eu tomo que vai fazer ação. O remédio são todos os recursos utilizados, seja ele para curar, para aliviar, né, para dar conforto, enfim, né? Aí aqui a gente vai falar sobre terminologias. Então, farmacocinética estuda, né, a questão da passagem do medicamento, onde ele é metabolizado, enfim. Farmacodinâmicas são o estudo dos efeitos, que eu já falei lá em cima. Tóxico é a droga que atua no organismo vivo e produz efeitos nocivos, ou seja, efeitos ruins. Fármacos são substâncias utilizadas com a intenção terapêutica ou profilática. É a droga que atua no organismo vivo e é capaz de modificar os parâmetros fisiológicos. Fármaco. Placebo é a droga inativa ou substância inativa para satisfazer a necessidade psicológica do paciente. Então, exemplo, o paciente ele faz uso de drogas ilícitas. E ele está acostumado a tomar medicamentos fortes e às vezes vai até para o hospital para fazer uso desses medicamentos, como dolantina, morfina, enfim. E aí quando ele vai lá, às vezes
o médico já conhece esses tipos de pacientes e não pode utilizar esses medicamentos, o que ele pede para fazer? Um placebo. Então, eu vou aspirar um soro fisiológico numa seringa e vou falar para ele que eu estou fazendo de morfe. Ah, mas a gente não pode mentir para o paciente. Depende. Se é um paciente que ele é usuário de droga, que ele está em abstinência, que ele gosta e faz uso desses medicamentos mais pesados e como é que eu posso dizer? E tenta ir a um hospital para se beneficiar dessas drogas, o médico sabendo disso, ele não vai fazer. Porque o médico está agindo de uma forma errônea com ele. O médico está praticamente dando uma droga para esse paciente que ele é usuário de droga. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um placebo. E aí, como envolve as questões psicológicas, ele acha que ele tomou e aí ele acha que tá bem, que ele tá se sentindo bem, né? Porque alguns medicamentos faz isso, dá uma sedada, dá uma relaxada, né? Então, às vezes ele acha que tomou, então psicologicamente, na mente dele ele acha que ele tomou, ele acha que ele melhorou, que ele tá mais calmo, que ele tá mais tranquilo, tá? E dose. Dose é a quantidade de um fármaco a ser administrada no indivíduo, tá? E ele é feito por peso. Então, lembra que eu falei? Então, uma criança é diferente de RN, que é diferente de um adulto. Então, geralmente, o médico verifica a dose por peso. Tipos de efeito: terapêutico, que é o desejável, o adverso, que é indesejável, e o colateral, que é prejudicial, tá? Forma farmacêutica. É a preparação da droga para que se proporcione um meio conveniente para a administração de uma dose para o paciente. Então, a farmacêutica tem vantagens e facilidades na administração. Então, as formas farmacêuticas, ela tem inúmeras formas para garantir e aumentar a estabilidade e prolongar a vida útil dela. As formas farmacêuticas estão aí para uniformidade de relação ao conteúdo e as formas farmacêuticas estão aí para administração da dose exata. Então, existem várias formas farmacêuticas que a gente vai falar depois sobre elas. E por que existem essas formas farmacêuticas? Para melhor atender toda a população. Então, talvez uma forma farmacêutica para uma criança não seja boa para administrar no adulto. Uma forma farmacêutica que poderia ser administrada no adulto, talvez não seria bom para administrar num RN. Então, por isso existem várias formas farmacêuticas que vai me ajudar a proporcionar a administração de uma dose para um paciente, que vai me dar vantagens na facilitação da administração. Então, a forma farmacêutica, dependendo da forma, vai aumentar a estabilidade, né, de vida útil. Dependendo da forma farmacêutica, ela vai me dar uniformidade em relação ao conteúdo, né? Em relação à forma farmacêutica, dependendo de cada uma delas, ela vai me dar uma administração da dose exata ou não daquele medicamento. Então, por isso que existem várias formas farmacêuticas. E a gente vai falar delas depois, tá? Então, tirem as suas dúvidas da matéria que eu coloquei aqui. Eu acho que algumas coisas vocês já viram, né? Eu não sei se eu dei alguma aula para vocês de farmacologia, né? Farmacologia 1, mas eu acho que algumas coisas vocês já vivenciaram e aprenderam aí na farmacologia 1. Bom, essa aqui é a matéria e tirem a dúvida de vocês no fórum, que eu vou colocar um fórum para vocês, tá bom?